o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram produzidas no interior de estrelas em colapso. Somos todos feitos de poeira estelar. Essa foi uma frase dita pelo astrônomo cientista Carl Sagan, que faz referência ao fato de que no nosso corpo, 73% dos átomos que o compõem vêm da explosão de estrelas massivas, onde, segundo o Observatório de Raio-X Chandra da NASA, 9,5% vieram da fusão do Big Bang e 1% fazem parte de anãs brancas que explodiram. Praticamente 99% da composição química humana é de 4 elementos principais: hidrogênio e nitrogênio, o carbono com cerca de 19% e o oxigênio com 65%, além de outros também. Essa mesma divisão pode ser encontrada em praticamente qualquer ser vivo do reino animal. Por outro lado, no reino vegetal, o carbono ocupa 50% da composição e logo atrás vem o oxigênio, com 42%, e obviamente há outros em menor quantidade, como o hidrogênio, nitrogênio e etc. Segundo o ponto de vista científico, as primeiras estrelas do universo surgiram há cerca de 13 bilhões de anos atrás, a partir de nuvens de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves que existiam após a expansão do Big Bang. Essas estrelas começaram a fundir esses átomos e seus núcleos, criando novos elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio. Elas explodem em supernovas, lançando os elementos que criaram no espaço. Essa poeira estelar se mistura com outras nuvens de gás e forma novas gerações de estrelas e planetas. O nosso sistema solar, por exemplo, se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir de uma dessas nuvens que continha os restos de várias estrelas que já tinham ido jogar no Vasco. Entre os elementos lançados ao espaço após a morte de uma estrela, um tem uma importância fundamental: carbono. Esse elemento químico, que tem o símbolo C e o número atômico 6, é encontrado em diferentes formas na natureza, como grafite, diamante, carvão, gás carbono e metano. O carbono é essencial para a vida na Terra, pois ele forma a base de todas as moléculas orgânicas, ou seja, as moléculas que contêm carbono e são produzidas pelos seres vivos. Para você que não entendeu nada do que eu falei acima, o carbono é importante para a vida porque ele tem a capacidade de se ligar com outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, formando cadeias e estruturas variadas. Essas combinações permitem a existência de uma grande variedade de compostos orgânicos, como açúcares, gorduras, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Só por essa descrição eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Esses compostos são fundamentais para as funções vitais dos organismos, como o metabolismo, a respiração, a reprodução e a hereditariedade. Imagina viver sem proteína, mano. Além disso, o carbono também participa dos ciclos biogeoquímicos, que são os processos que envolvem a troca de matéria e energia entre os seres vivos e o ambiente. Um exemplo é o ciclo do carbono, que regula a quantidade desse elemento na atmosfera, nos oceanos, nos solos e nos seres vivos como você. O ciclo do carbono envolve processos como a fotossíntese. Acredito que todo mundo saiba o que é fotossíntese: a respiração celular, a decomposição e a combustão. Esse ciclo ficou equilibrado por muito tempo na Terra, mas agora, com as mudanças climáticas, a gente tá meio que bagunçando esse processo. Ao soltar mais carbono no ar quando nós queimamos combustíveis fósseis, por exemplo, a gente tá tirando o carbono que estava enterrado na Terra e acelerando esse ciclo. A ciência já descobriu que cerca de 1/4 do carbono que a gente joga no ar é absorvido pela Terra, pelas plantas e pelo solo. Por isso, os cientistas dizem que tem de agradecer às plantas e ao solo, porque eles estão evitando que as mudanças climáticas fiquem bem piores. Mas a ciência também diz que não dá para confiar que isso vai continuar assim para sempre. Nos últimos 800 mil anos, a quantidade de gás carbônico no ar mudou bastante. Às vezes tinha mais, às vezes tinha menos, mas nunca passou de 0,03 até 1950. Depois disso, começou a aumentar sem parar. Isso pode parecer pouco, mas faz uma grande diferença no clima da Terra. Para você ter uma ideia, a última vez que o ar teve tanto gás carbônico assim foi há uns 5 milhões de anos atrás, numa época chamada Plioceno. Nessa época, o planeta era bem mais quente que hoje, uns 4 graus Celsius a mais na média, e o mar também era bem mais alto, uns 20 metros acima do nível atual.